Boa noite, prof. Maria Luísa, prof. Adriane. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso plano de ação, como eu havia comentado, mas antes alguns recados importantes. E como já solicitado na semana passada, precisamos de mais tempo para o momento em grupo, né? Então, vamos acelerar aqui na frente para vocês conseguirem mais tempo depois. Só relembrando sobre as câmeras, inclusive em relação a isso, desde semana passada a gente está recebendo os relatórios, vou até compartilhar com vocês. Toda semana a gente recebe um relatório assim, mostrando quantos minutos vocês ficaram, se a câmera capturou vocês, se vocês ficaram com presença ou falta. Então, assim, fiquem atentos quanto ao uso da câmera, que agora eles estão cobrando muito. E a partir dessa semana a gente não consegue mais estar alterando essa questão, infelizmente. Mas isso é só de base. Caso alguém tenha algum problema, que às vezes acontece, né? Até outro dia não estava aparecendo para vocês, né? E eu achei que estava. Aí vocês me comuniquem, tá? Para a gente justificar. Então aqui eu vou começar pelo fim hoje, já com um recado importante, para não ficar na correria do final e acabar esquecendo. Não sei se vocês já receberam na escola de vocês, mas vocês gostariam de estar participando ou indicando alguém para participar do Prêmio Toda Matéria? Vou deixar aqui o link para vocês acessarem, então, o formulário de inscrição, tem todas as informações necessárias. Deixa eu ver aqui só para o prof escrever. Tranquilo, prof. O professor Sérgio escreveu. Então, assim, você pode indicar um professor, um profissional de qualquer componente curricular, que você acha que desenvolve um trabalho bacana, para que ele possa estar concorrendo ao prêmio do professor do ano. Então, aqui tem todo o edital, todas as informações necessárias, como faz para participar, quem pode participar, como indicar. A gente não pode se inscrever, mas a gente pode inscrever um colega, tá? Então, se tiver alguém aí que está mandando bem, como diz o Luciano Huck, e quiserem inscrever, tá bom? Fica o link aqui para você. Deixa eu já compartilhar. Mas depois tem lá nos slides também, que eu posto no Plus. Deem uma olhadinha, se tiverem interesse, tá bom? Já coloquei ele aqui para o começo, porque depois a gente acaba esquecendo. Então, nós estamos na reunião 4, Cultura Maker. Assim, na semana passada eu comentei que nós faremos 2 planos de ação, mas esse plano de ação vai ser no mesmo modelo da rotação prestações, vai ser no mesmo modelo desse da Cultura Maker que vocês vão ver hoje. É bem simples, bem enxuto, e assim, nós planejamos e acreditamos que vocês vão conseguir terminar ele hoje, tá? Essa atividade hoje. Então, é bem sucinto, não é tão detalhado, tão extenso como o da jornada passada, tá bom? Os objetivos do nosso encontro, boa noite, prof. do Cineia, compreender a cultura maker como uma estratégia didática para desenvolver avaliações formativas e identificar estratégias de avaliação que podem ser utilizadas para a aplicação de projetos que envolvem a utilização de cultura maker no processo de ensino-aprendizagem. Assim, em relação a isso, pensando nessas estratégias lá no plano de ação de vocês, teve alguns cursistas, não daqui, né, lá no papo formativo, os professores formadores, que sugeriram fazer o quê? Lá no plano de ação, estar mesclando, né, dentro de uma das estações, colocar a produção de um produto que envolve a rotação por estações e a cultura maker já no mesmo trabalho. Então, é um caso de se pensar, quem sabe não seja o caso de vocês realizarem isso também, tá? Mas isso é a critério de vocês. Vocês é que vão escolher o que vocês vão colocar. Vamos assistir esse vídeo. Se você fizer esta mesma pergunta a umas 20 pessoas, qual foi a melhor experiência de aprendizagem que você já teve? Se você fizer esta mesma pergunta a umas 20 pessoas diferentes, vai receber várias respostas. Algumas pessoas vão contar que tiveram um professor excelente nessa ou naquela matéria. Outras vão falar sobre algum momento em que estavam tão encantadas por um assunto que não se cansavam de escutá-lo. Dificilmente, alguém vai dizer que a melhor experiência de aprendizagem aconteceu por causa de um PowerPoint maravilhoso ou de uma apostila incrível. Parece que aquilo que realmente conta em uma excelente experiência de aprendizagem não é necessariamente o conteúdo, mas a maneira como ele é trabalhado e quais os resultados obtidos pelo estudante com esse trabalho. Então, qual o segredo?
O que torna, por exemplo, um ótimo curso à distância diferente de simplesmente ler um livro online? Mais importante, o que diferencia uma aprendizagem efetiva de outra que é rapidamente esquecida? Na minha modesta opinião, uma experiência de aprendizagem realmente valiosa é aquela que desenvolve nos estudantes capacidades que lhes permitem fazer coisas que não sabiam ou lhes faz enxergar o mundo de maneira diferente. A boa aprendizagem é essa experiência transformadora e não a fórmula pronta para criá-la. Mas, mesmo sem fórmula pronta, todo profissional que desenvolve tecnologia educacional precisa de diretrizes para fazer um trabalho que aumente as chances de aprendizagem acontecer. É preciso saber lidar pelo menos com 9 fatores. Qual o ponto de partida do meu estudante? Quem é esse estudante? Qual o ponto de chegada? Como a mente aprende? Como despertar atenção e interesse? Como trabalhar conceitos? Como trabalhar habilidades? Como despertar a motivação? Como avaliar o processo de aprendizagem? Que legal, né? Agora ele não quer sair, porque ele tem vida própria. Agora sim. Então, pensando lá, enquanto professor e enquanto aluno também, qual a melhor experiência de aprendizagem de geografia que você já teve enquanto aluno? Podem escrever lá no chat, por gentileza, ou se quiserem falar também, pode ficar à vontade. Uma experiência, assim, bacana, de algum professor que vocês tiveram, ou de alguma aula que vocês deram, que causou uma boa impressão, né? Foi uma boa aula que teve um resultado bem positivo. Oi, prof. Camila. Então, conte sua experiência, destacando com a sua relação com a cultura maker, ou com alguns dos seus pilares. A professora Luciane Link disse que sim, né? Sempre adorou fazer maquetes, estão lá dentro dos pilares, né, da cultura maker. Então, prof. Camila, escrevam ou falem, ou serão indicados. Maquetes, professor Paulo também. Sim, dos vulcões, bacana, professora Tânia, eu uso bastante história em quadrinhos, também é bem legal, geralmente nas aulas de arte, com construção e trabalhos práticos. Produção de mapas, atividades envolvendo maquetes e mapas, nunca tive uma experiência boa, no meu tempo era só cópia de livro, sabe, mas gosto de trabalhar com maquetes. Professora Alessandra, aula de campo, Adriane, atividades em grupos, atividades em grupos, com história em quadrinho. Oi, professora, pode falar? Porque eu nunca tive uma experiência boa, tá? Vamos dizer assim, que a melhor experiência que eu tive, e não é de geografia, foi ter ido ao Detran, que a gente fazia aulas, né, de como a segurança no trânsito naquela época, né? Mas, assim, na geografia em si, era muito conteúdo copiado de livro, páginas e páginas. Tanto é que quando eu fui para a faculdade, a minha ideia a priori era fazer história. Eu tinha uma facilidade. Daí eu pensava, mas eu tenho muita dificuldade em geografia e geografia me atrai. Daí eu acabei fazendo geografia e as minhas aulas nunca foram de copiar livro, porque eu odeio isso. Também não gosto. E quem é mais velho aí sabe, né, que eu não estou falando mentira. Os pais compravam os livros pra gente, e a gente acabava tendo que copiar o livro todo que o pai e a mãe tinham comprado com sacrifício pra gente. O professor de geografia só mandava fazer isso. Era tenebroso. Não sei se mais alguém, mas eu passei por isso. Colégio de freira, né? E depois no colégio normal também. Senhor. O professor Marcos escreveu ali as aulas do laboratório com amostras de rochas, pedras preciosas, sempre deixa uma boa impressão. Eu tinha algumas amostrinhas que eu levava para a sala, que a gente não tinha no laboratório, não tem ainda hoje,
E aí foi sumindo, eu tinha carvão mineral, eu tinha um dinheiro, aquelas células de vários países que eu conseguia, a duras penas, agora eu só tenho peso, nada além, que ainda que foi esses dias e trouxe, que eu tinha perdido. Os alunos pegam, daí você recolhe na sala, se não contar na pressa ali já era, foi indo. Agora eu tenho só uma amostrinha ali com as pedrinhas. Muito triste, mas eles gostam. Ainda temos duas, olha só, bastante. Não tem. Esses dias o engenheiro ali da prefeitura, ele foi num sítio dele lá bem longe, ele trouxe umas pedras, ele acha que é ferramenta, aparenta ser ferramentas assim bem antigas, mas feitas de pedra, sabe? Ele trouxe, que ele sabe que eu gosto. Eu e meu marido, nós gostamos de tudo cacareco, coisa antiga, né? Dá para ver pelos ferros ali, né? Estimação. Então, tudo que eles encontram de coisa antiga, assim, que está relacionado ao meu componente, eles trazem. Então, para mim, o meu marido me trazer. Onde a gente vai por sítio, sai catando ali. Se você fizer essa... As minhas experiências foram boas no ensino elementar, só decoreba, misericórdia, né? Na faculdade que eu aprendi o que era geografia, alguns professores deixaram boas impressões, ótimas aulas e elaboração de maquetes de trabalhos de campo marcaram também, é verdade. Até hoje eu lembro de uma viagem de campo que a gente foi ali em Castro e o professor Edson disse que quem achasse o fóssil de uma trilobita não precisaria estudar mais. Eu não achei. Eu bem procurei, mas não achei. A escola ganhou a agricultura aqui da Oratória, alguns exemplos, olha só, de pedra. Que legal. Pilão aqui eu só tenho de madeira. Mas é legal. Sempre que o Tadal, o engenheiro, sai, ele encontra alguma coisa, ele traz. Meus cunhados, que são muitos, né? Eles trazem também, qualquer coisa de rocha, eles trazem quando eles saem passear para mim, meu marido. Então, olha só. Para início de conversa, vamos falar da avaliação formativa, que é uma abordagem contínua e colaborativa que permite os alunos receberem o feedback. Nem sempre é possível, né? Todas as aulas não é possível, mas quando a gente faz uma atividade avaliativa, dá para fazer o feedback. Como vocês costumam fazer esse feedback? Escrito, oral, ali na hora? Fazem depois? Como que vocês fazem? Pode falar, prof. Assim, na escola foi adotado mais o processo de fazer as provas pelo Google Class. Então, o Google Class mesmo já dá o feedback, né? Tá muito sim. isso. Você coloca a avaliação lá e eles resolvem por lá mesmo, com o tempo disponível, né? Que a gente coloca nas questões. E lá mesmo ele já tem o feedback do acerto e do erro, né? E a correção. Bacana também. A gente sabe que eles consultam o Google, mas fazer o quê, né? É o que tem para o momento, né? Então, é uma ferramenta valiosa para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes, fornecendo oportunidade de aprimoramento ao longo do caminho. Deixa eu ver o que o professor Marcos escreveu durante o processo, posteriormente, numa roda de conversa, autoavaliação. Vocês têm preconceito aí também? Eles fazem aquelas avaliações? Tem, né? Ali também eles recebem os feedbacks e a gente também. Depois, além de preencher no formulário, eles também têm um conselho de classe lá com a pedagoga, né, equipe pedagógica, depois faz o repasse e depois volta, vem com o professor e volta para os alunos, dando feedback para eles também, no geral. Professor, na execução de uma atividade maker no interior da sala de aula, como você costuma avaliar seus estudantes? Compartilhe conosco suas experiências. Então, você está fazendo atividade prática, uma atividade maker, mão na massa, literalmente, como que você costuma avaliar eles? Pela participação, só por realizar a atividade, pela produção? Pode falar, prof? Tá com o microfone desligado, professora Rosana. Eu observo sempre, desculpe, pelo que eles estão fazendo, né? Daí, às vezes, um tira nota, mas eu fiz. Fez, mas levou 3 aulas no enrolation, né? Ainda levou para terminar em casa. Então, eu sempre falo, aquele que termina antes, entrega na data correta, tem que ser valorizado, certo? E daí, aquele que fica na enrolação, eu vou até aceitar, né? Porque a gente não adianta ficar negando que você não vai aceitar o trabalho do aluno, que você tem que aceitar, né? Mas só que eu reduzo nota. Daí depois eles questionam, eu digo, lógico, eu vi que você estava enrolando. Como é que eu ia te avaliar, por exemplo, a atividade vale 50, eu vou te dar 50,
se teu colega terminou e tem que ficar esperando a tua boa vontade, né? Eu sempre tenho uma atividade extra para dar, mas eu acho assim, coitado já fez, já terminou, ele vai ter que fazer mais uma porque o safado tá enrolando. É difícil, né, gente? Sim. Mas eu sempre avalio pela observação. E a professora Johnny, falei certo, prof? Não me lembro. Como que você faz a avaliação, professora? No momento da sala mesmo, quando a sala está dividida em grupo, eu também faço abordagem, converso, sempre eu deixo um representante, e aí depois eu faço uma conversinha com ele, para sempre vão denunciando se está fazendo, não está fazendo, né? E assim por diante. Sempre tem um que ajuda a gente, né? Maravilha. Então, pensando ali na avaliação formativa, né, que é um método contínuo que ajuda nós, professores, a estar monitorando o progresso dos alunos, a identificar quaisquer desafios que eles estejam enfrentando à medida que eles vão aprendendo, se eles estão realmente aprendendo, né, ou não. Então, uma forma de avaliação bem democrática, pode-se dizer. Pensando aqui para o início de conversa. Prof. Tânia, tudo bem? Prof. Tânia? Nossa, está entre nós? Estou aqui. Você poderia ler para a gente, professora, por favor? A proposta de avaliação formativa considera todo o percurso vivenciado pelo estudante. Como é formativa, não cabe aqui simplesmente um exame no final do processo. O avaliar nessa perspectiva significa, primordialmente, avaliar respeitando a singularidade de que cada estudante aprende de uma forma. O professor torna-se um gestor das progressões de aprendizagem. Sendo assim, na perspectiva da cultura maker, o produto é compreendido como parte da avaliação. Porém, cada estudante tem que ser avaliado dentro do processo, de como contribuiu e que aprendeu no processo. Obrigada, professora. Então, pensando ali nas possibilidades de avaliação, vocês já utilizaram algum desses modelos? Portfólio, autoavaliação, feedback entre pares, como atividade avaliativa? E como foi a experiência de vocês? Eu gosto muito de trabalhar com autoavaliação, principalmente depois de uma atividade que foi feita em equipes. Aí aparece os X9, né? A gente fez, mas fulano não fez nada. E por mais que você pegue um outro, às vezes tem um pormenor que escapa de você, porque você está atendendo outras equipes, e a autoavaliação é bem... Eu gosto muito, trabalho bastante com autoavaliação. Ok. Então, aqui eu compartilhar um guia, né, de autoavaliação, como fazer, a título de conhecimento, caso vocês queiram, tá? Dá uma olhada depois, tem o link disponível nos slides. Aqui também um artigo sobre a avaliação entre pares, e o feedback na regulação das aprendizagens, e um modelo de portfólio da cultura maker, que os próprios alunos podem estar fazendo. Quando eu fazia magistério, a gente fazia isso, ou algo similar. Então, são vários os modelos que eles podem estar utilizando, algumas ferramentas mais tecnológicas, ou fazer manualmente mesmo, né? Vai depender da proposta, mas tem várias opções. Opa, parei de compartilhar tudo. Opa. Volte. Depois nós temos ainda as apresentações, exposições, que são bem comuns, né? E o desenvolvimento de projetos. Vocês costumam desenvolver algum projeto, assim, só do componente de vocês, ou algum em conjunto com a escola? O professor Marcos, eu vi que já fez algumas postagens, prof. Mais alguém, gente? Vocês têm projetos? Trabalham em projetos? Deixa eu só perguntar outra coisa antes disso. Vocês estão ouvindo o chiado ou só para mim? Não? Ah, então tá bom. Eu estou ouvindo o chiado. Ninguém trabalha com projetos por aí? Aqui na minha escola a gente trabalha bastante, prof.
trabalha, prof? E, assim, algum que você possa compartilhar com a gente? Sim, a ideia, prof? Então, aqui, de modo geral, a gente tem no nosso PPP o que se chama Projetos Novos Saberes e Sabores. Tem mais um pedaço do tema, mas eu não vou lembrar. Construindo, alguma coisa assim. No início do ano, cada turma escolhe um tema de estudo gerador. E em cima desse tema gerador, que pode ser qualquer temática, desde ciências, matemática, português, todos os professores trabalham durante uma aula no mês sobre aquele projeto. E aí, em setembro, a gente faz um seminário desse projeto. Geralmente, eles escolhem projetos relacionados à questão da geografia, bem abrangente, desde rocha até universo, né? Também pega ciências. E aí eles fazem um seminário, então eles estudam durante todo o ano, e aliado a isso também tem o nome do grupo que eles escolhem, todos apresentam, isso faz com que eles se envolvam bastante e façam um trabalho de discussão, de avaliação, de temática, saída de campo, pesquisa sobre o assunto, juntam um monte de conteúdo sobre aquele assunto específico, e cada professor é responsável por uma turma, então a gente coordena e eles fazem essa apresentação em formato de seminário no fim do ano. É bem interessante. Maravilha, prof. Muito bacana mesmo. Oi, professora Rosana. No caso, o professor falou que eles fazem o seminário no final do ano, né? Lá no colégio que eu trabalho, o seminário acontece nos mesmos moldes que ele falou, só que tem assim, cada turma tem 2 professores orientadores que normalmente são os monitores da turma, né? Então, primeiro e segundo trimestre é a questão do seminário e agora está acontecendo a Feira do Conhecimento. Hoje e amanhã é a Feira do Conhecimento, certo? E assim também, na Feira do Conhecimento, eles ficou um tema livre, eles escolhessem uma temática para poder trabalhar. No seminário, normalmente é um tema obrigatório e um tema livre. Tá? E daí, só que é por trimestre. Então, primeiro, segundo seminário, terceiro, Feira do Conhecimento. Eu acredito que é o momento que, né, seja possível compartilhar mais as coisas, que daí é apresentado para o colégio todo, não só para a turma, mas para o colégio todo. Então, eles têm que se preparar legal para poder apresentar. Você compartilhou no ano passado, né, prof, esse projeto. Eu lembro que você mandou uns vídeos, né, dos alunos apresentando, é muito bacana mesmo. Nós temos aqui no nosso colégio o Takes Giving, que é uma gincana e tem várias coisas que trabalha durante o ano, e aí no final faz a soma dos pontos das equipes. Esse ano nós estamos fazendo as equipes com os continentes. Então foi dividido os continentes, e é bem bacana. Apesar que esse ano a molecada tá bem morna, vamos falar assim, porque os outros anos eles fervem, eles gostam. Maravilha, de gincana sempre bacana, né? Mas isso você falou a verdade. Esse ano nós fizemos uma lá com foco no SAEB, misericórdia. Os alunos até combinaram de não ir, alguns, imagina. Não quero fazer. E tinha prova antecipada e tinha prova por um dia. E nada. Mas gincana sempre é muito bacana. Já trabalhei em uma escola que, assim, é sagrado, né? Aquela gincana, eles ficam um mês trabalhando nisso, e a Cominosce já tem o final da gincana e também a Feira das Profissões. Aí eles envolvem as famílias, o comércio, eles agitam a cidade, tá? Bem tradicional essa gincana. Então, as provas antecipadas, os professores participam das provas também, daí tem os professores coordenadores também. Assim, é muito bacana. E tem provas de todos os componentes, para ninguém ficar de fora. E durante essa participação, aí, esse movimento da gincana, tem aquela exposição, né? Vem os profissionais falar das profissões deles, e aí eles montam as tendas. Cada sala fala sobre uma profissão, que eles mesmos escolhem, né? O que eles querem falar. E é muito, muito, muito bacana. Inclusive, numa dessas feiras de ciência, eu tinha um aluno que ele jurava que ia ser médico. Ele queria ser médico de todo jeito. E ele caiu na turma do direito. Ele tinha que pesquisar sobre direito. E hoje ele é advogado. Faz tempo. Ele esqueceu totalmente a medicina e partiu para o direito e está exercendo a profissão. Muito bacana. Essas feiras ajudam bastante, né? Que às vezes fica aquela ilusão, né?
Meu pai é médico, eu quero ser médico também. Mas, de repente, é uma outra área, né? Que é a vocação dele. E o Makerfolio é uma ferramenta de avaliação que permite aos estudantes demonstrar seu aprendizado por meio de projetos e atividades práticas. Ele é baseado na cultura maker, que valoriza a aprendizagem por meio da prática e da experimentação. Então, o aluno ele pode criar um modelo 3D super, hiper, mega moderno, ou super tecnológico, ou um aluno pode desenvolver um aplicativo ou um jogo que explore um conceito geográfico. Um aluno pode organizar um evento ou atividade que promova a conscientização sobre algum problema geográfico. Eu comentei com vocês na semana passada, né, da turma do 8º ano, que fez a coleta lá das pilhas, baterias e materiais eletrônicos. É um exemplo de como organizar. Só que isso precisa ser registrado, né? Eles registraram por meio dos relatórios e dos portfólios deles. Parte do componente, mas não são todos os componentes que têm essa obrigatoriedade de estar registrando as atividades envolvidas, né? Então, os objetivos do Makerfolio, uma proposta de registro do processo Maker que forneça suporte para acompanhamento avaliativo, documentar os passos dos estudantes na execução do projeto. Aqui tem um exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o Makerfolio. Tem ali os objetivos, proposta da criação, os selos, cultura maker, resultados. Não é nada demais. Tem algumas informações bem importantes. Aqui também ensina ali, ó, algumas explicações de como pode ser melhor desenvolvido. Também tem o link, para que vocês possam estar consultando depois se houver interesse. Proposta de criação pode ser feita, então, nas plataformas online, revista, caderno, jornal, folha 4, aí fica a critério do aluno e do professor, que fica acordado, né? E a identidade maker, identificação dos materiais utilizados pelos alunos, conduzir os alunos a compreender a relevância de documentar, registrar as dificuldades e avanços no projeto, auxilia o professor a acompanhar o desenvolvimento do aluno. Bem antigamente a gente chamava isso de relatório, você tinha que fazer um relatório ou uma pasta de estágio, que a gente ia colocando tudo que ia sendo produzido. Agora tem um nome mais moderno, né? O Makerfolio. Dentro da cultura maker ainda, a construção do portfólio por parte dos alunos, que deve ocorrer. Os alunos possuem a autonomia para registrar suas atividades, levando em consideração ali o protagonismo dos estudantes. E os resultados? O aluno deve colocar o que a gente espera, né, que ele coloque. O aluno pesquise, que ele crie, que ele registre, que ele reflita a respeito daquilo que ele produziu também, não só produzir por produzir. É uma forma de estar registrando aquilo que foi produzido. E para o Em Ação de hoje, o que nós vamos estar fazendo? Vocês vão criar um plano. Primeira coisa, eu vou compartilhar o link com vocês. Vocês vão eleger uma pessoa, né, como redator, e essa pessoa vai fazer uma cópia, salvar lá no Drive a pastinha, para depois, no final, compartilhar com todo mundo, tá? Ou já deixar a pasta compartilhada, que todos tenham acesso, tá bom? Esse plano deverá ser desenvolvido utilizando a metodologia da cultura maker e um tema das aulas do RSO. Vocês podem escolher qualquer tema. O que o grupo acordar, está acordado, tá? Serão formados grupos de até 5 participantes que se reunirão nas salas temáticas para o preenchimento do material de apoio. Não esqueçam de definir o relator e o redator do grupo. Orientações. Os grupos poderão ser os mesmos da reunião. Eu preferi deixar os mesmos, porque depois fica mais fácil para trabalhar. Preencher o material de apoio que eu vou compartilhar com vocês. Apresentar uma avaliação centrada tanto no produto final quanto no processo de aprendizagem. O modelo, deixa eu compartilhar aqui. Opa, vamos voltar, já comecei lá do final, né? Então, aqui vocês têm a lista de todos os conteúdos, vocês podem estar olhando, consultando. Primeira coisa, vocês vão ter que definir ali o tema e a série, né, qual aula vocês estarão utilizando para o plano de ação, pensando como metodologia cultura maker somente, tá? Que a parte lá da rotação por estações, a gente vai fazer lá no encontro, no plano de ação, referente à rotação por estações, tá bom? É importante para esse momento de planejamento retomar os aspectos da cultura maker abordados nas reuniões anteriores, que são esses pilares, né, os 4 pilares: criatividade, colaboratividade, sustentabilidade e escalabilidade.
E na prática, na contextualização, construção, compartilhamento e avaliação. Então, aqui tem um modelo para que vocês possam estar preenchendo. Ali é com algumas breves explicações, e aqui onde vocês estarão, de fato, preenchendo, tá? Mas não se esqueçam de fazer a cópia. Eu vou, inclusive, compartilhar com vocês, dar um tempinho para que vocês consigam fazer a cópia antes que vocês saiam desta noite. Prof, Pode falar, prof. a prof está compartilhando tela, colocando alguma coisa no chat, alguma coisa? Não, no chat agora ainda não, prof. Não, é que aqui está maior temporal, eu não estou recebendo nada, assim, está bem Ah, ruim tá. a Eu vou internet. compartilhar agora o link do modelo do plano de ação, tá, prof? Agora que eu vou compartilhar, ainda não tinha compartilhado nada. Então, abram aí para ver se está funcionando direitinho. Olha, fechou, não devia. Cliquei, não fechou. A hora que eu cliquei de novo, fechou tudo. Legal. Deixa eu abrir aqui de novo para fechar o documento. Oremos. Antes de vocês saírem, ainda que nós temos bastante tempo até, eu vou só conferir com vocês. Tô abrindo aqui, gente. Tá tudo aberto e a pessoa fechou. Nossa. Então, olha só, apareceu para vocês já a minha agenda? Com os grupos? Então, no nono ficou a professora Camila, Marcos, Rosana, Claudete, Nair, Fátima e Tânia. Só por dia 5 eu deveria dividir o grupo de vocês, mas por conta de um, acho que vocês conseguirão trabalhar, não? Vocês preferem dividir em 2. Pode até 5, mas só tinha 6 para o nono ano, então resolvi deixar junto. Se vocês preferirem, pode dividir em 2 grupos. Prof, mas eu vou fazer no 8º. Ah, no 8º? Ah, então não precisa mais. Já te tirei, prof. Senhor, então foi bom conferir. Deixa eu te colocar aqui no 8º, prof. Onde que eu tô que eu não me achei ainda? Espera aí, prof, eu já vou mostrar todos. Então, no nono tá certo, né? 8º ano, professora Andréia, Janete, Nair, Cláudia e a Janei. 7º, Adriana, Fabiane, Adriane e o Marcos Rodrigo. 6º, Alessandra, Paulo, Sérgio, Maria, Luísa. E a Carla, a Luciane e a Lucinéia no 6º. A prof. Miriam que falou, prof? Quem que falou? Que não se achou? Eu, prof. Eu tinha ido pro Ah, a professora nono, né? Rosana. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá no nono, é no nono mesmo, prof? É? Tá ali. Oi, professor Marcos, pode falar. Então, prof, tem como eu fazer nos 8º? Tem. Uhum. Porque eu estava conversando com as pedagogas aqui, os nonos anos estão hiper, mega, ultra complicados por conta do SAEB, tá tudo enrolado, vai complicar demais para mim. Então, pulou para o 8º, prof. Me coloque em alguma equipe de 8º aí que eu prefiro, porque senão eu vou me enrolar demais com os nonos. Colocado. E o meu caso é a mesma coisa, Patrícia. Os meus horários mudaram com os nonos. Eu estava até começando já, pensando o que eu ia fazer. Estou fazendo com os nonos já uma cultura make, mas eu acho para pôr no 6º, que eu tenho o 6º e o 9º. Daí as minhas aulas ficam No 6º, prof. Pode ser? Sim. Então, por isso que a gente confere agora, para depois ficar tudo certinho, né? Pensando no que o professor Marcos falou e no que a pedagoga me falou hoje também, ontem, né? Hoje é segunda, eu tô perdida nos dias, gente, desculpa. Eu acho que os nonos anos vão ser complicados mesmo para a gente trabalhar, o professor Marcos tem razão.
Eu acho que eu também vou ter que trabalhar com o oitavo, professora. Aí, nesse caso, nós vamos ter que dividir o grupo do oitavo. Daí Bom, já tem 6. Porque tá assim, no nono ano, eles não deixaram nem participar da Feira do Conhecimento, para você ter uma ideia. Eles não deixaram, por causa do SAEB. Daí, se eu for no outro trimestre, eu fiz com o nono, lembra? Sim. Se eu for pedir para fazer com o nono, elas vão me dar também uma carraspana. Ainda mais que eu andei faltando por causa da minha mãe, né? Daí atrasa tudo, né? Eu vou só dividir o grupo ali do oitavo, então daqui a pouco. Professora Claudete, Camila, nono ainda? Ô, Patrícia, Oi. não tem problema de repetir, né? Porque acho que eu só fiz no sexto ano esse ano. E tem problema de eu ir para o sexto? Não. Não, então eu acho que eu também vou ter que ir para o sexto por conta dos horários. Porque a maioria das minhas aulas é na quinta e na sexta, e tem mais 2 feriados aí prolongados pela frente. Eu não vou conseguir, eu acho, trabalhar. Professora Camila, o que você me diz? Então, professora, na verdade, eu já tinha me decidido pelo nono, né? Uhum. Então, você continua no nono? Eu gostaria. Agora eu preciso pensar, mas para mim, porque eu já tinha até já começado a fazer né, me organizar já. Uhum. E pela manhã eu só tenho nono. E os sétimos da tarde eu até tenho, mas tá bem corrido com eles também. Então, eu acho que apesar da correria para mim do SAEB e tudo mais, ainda o nono fica, no meu planejamento aqui, fica mais fácil. Ok. Só que daí só tá a professora Camila, não tem ninguém que gostaria de ir para o nono, gente? Professora Camila, que daí você tá sozinha para planejar o nono. Tranquilo para você? Tudo bem, só que assim, por exemplo, eu vou ter que montar os 2 planejamentos, né? Sendo que eu vou fazer um só. Sim, mas esse é só aqui durante o encontro, prof. Daí. Como essa atividade que vocês vão fazer hoje, tá? Tranquilo. Tem certeza que ninguém mais quer ir para o nono, gente? Nenhum. Eu queria tanto fazer com os nonos, mas não vai dar. Minhas aulas dos nonos pegam 3 feriados aí, mais não vai rolar. Eu também, se não fosse as minhas pautas, né, o meu afastamento, eu faria com a Camila do nono. Eu trabalhei com o nono no trimestre passado, mas esse trimestre está complicado. Então, vou só dividir aqui o grupo do oitavo, tá? Daí ficou muita gente. Vocês já conseguiram conferir lá a respeito do documento que eu compartilhei? Você está abrindo certinho? Fizeram a cópia do plano de ação, gente? Não ficou ninguém de fora. Aqui do oitavo ano. Do oitavo ano, é que eu estou escrevendo oitavo ano. Dos grupos. Não ficou ninguém, se apareceu o nominho aqui, tudo certinho? Oi, Patrícia. Oi. Me mude lá para o sétimo. Quem? De oitavo. Janete? Janete? Falou? Quem que falou para mudar? Eu não vi quem era. Eu? Acho que foi a prof. Janete. Janete quer ir para o sétimo. Isso. Tá falando bem baixinho. Ok. Então, feito, gente. Então, não esqueçam de fazer a cópia do documento, tá? Quem for ficar de redator. Façam a pasta compartilhada, documento compartilhado, não sei como vocês preferem se organizar. Para compartilhar, para postar só mais no finalzinho da jornada, né? Daí já posta um documento só com tudo pronto, ok? Então, vamos lá.
Vocês terão 40 minutos para estar desenvolvendo essa atividade. Tá? Mais tempo. Abrir as salas, verifiquem se vocês receberam. Prof. Patrícia, tá aparecendo para mim o 8º, mas eu quero o 7º. Deixa eu ver aqui, será que não salvou? Prof, veja agora, por favor. Oi? Vê se apareceu o 7º para você. Convite para o 7º. Não apareceu nada? Magoei. Novamente. Magoei totalmente. Me diga que agora sim. Sim? Ah, então tá bom. Professor Sérgio, recebeu o convite? Prof. Camila, daí você fica aqui mesmo, nessa Meet, tá? Se você precisar de qualquer coisa, só dá um grito.
A atividade é a cultura maker, não é isso? Oi, prof. Janete. Oi. Então, eu fiz o leque das regiões. Os meus alunos estão tentando representar os patrimônios.
Professora? Pronto. Professora, eu estou fazendo atividade aqui, eu observei ali na cópia que primeiro tem as instruções e depois lá no fim que é para colocar as informações. Daí depois eu posso apagar esses slides de instrução? Pode, pode sim. Tá. E outra coisa, o que quer dizer ali na pergunta contexto escolar? Assim, deixa eu abrir aqui para ficar fechado. Tem ali lá embaixo tem a pergunta para preencher lá, né? Para colocar, deixa eu ver aqui. Para colocar os integrantes, no caso eu, né? E colocar a série, daí tá lá, contexto escolar. Só não entendi o que é. Que abrir. Gente, eu fechei o material de apoio. Tá rodando aqui, peraí. Não, tranquilo. Enquanto isso eu vou. Ai, estranho. Eu vi, prof. Contexto escolar é assim, se é uma escola de zona urbana, zona rural, se ela é de tempo integral, que informação que você pode colocar se é uma escola de zona periférica? Ah, tá. Ok, entendi. Tá bom, obrigada.
Oi, Paty. Patrícia, o que é contexto escolar? Nós estávamos discutindo justamente isso. Acho que foi a dúvida geral de todos. Gente, é o dia a dia escolar. O aluno, É a história, o aluno, os professores, o contexto, a escola. Tudo Eu fiz essa E aí, gente? Eu fiz essa pergunta para a professora. Deu tempo de terminar? Ah, tá aqui. tem a ver com planejamento. Tá, qual que é a resposta? Então, Eu não tô ouvindo vocês, ué. Não tô ouvindo ninguém. Ordem, Alguém? então. Ordem. Agora sim. Ué, esse povo não tá falando. Seria também A pergunta do nosso grupo foi, rural? o que era o contexto escolar? Eu não entendi o que o professor falou para o Genete. O professor Marcos perguntou o que era contexto. Ah, gente, estou escutando, vocês estão mal. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não seria assim, a escola ser urbana, rural ou indígena? Integral, indígena, isso. Uhum. Ah, e vocês conseguiram terminar a atividade? Tranquilo? Então, é bem suave. A rotação por estação também. É outro plano de ação, mas é assim, no mesmo padrão. É bem tranquilo de fazer, tá? Então, pensando aqui na síntese da reunião, nós ainda não acabamos, é que esse slide estava aqui. Eu preciso de 2 grupos para socializar bem sucintamente conosco. Quem gostaria? Ou vamos para a dedocracia? Pode ser o grupo 3? Grupo 3, nem coloquei, né? Do 7º ano. Oi, professora Camila, pode falar? Se você quiser, eu posso começar, já que eu tô sozinha. Isso. Já que eu tô tão solitária aqui. Então, professora, eu fiz aqui o plano de aula. Não sei se eu posso começar? Sim, sim. Então, eu fiz aqui o plano de aula e eu pensei numa ideia para 9º ano, relacionando as aulas 47, se eu não me engano, até eu coloquei aqui. São várias aulas que relacionam todo o conteúdo da Ásia, né? A ideia seria, que é um trabalho que eu já fiz parecido, né? Que cada aluno poderia ser em pares, e os alunos iriam cada um pegar um país e pesquisar sobre esse país, fazer um cartão postal sobre esse país e produzir um cartão postal. No caso, sempre a gente fez o físico, né? Mas como a gente está num momento tão digital, poderia agora, os alunos que estão mais por dentro da área digital, poderiam fazer esse cartão também de forma digital, a gente poderia usar o Google Apresentações, de onboard, né? O que ele achava melhor. E nesse cartão postal, ele colocar atrativos desse país e colocar curiosidades, atrativos, mas colocar pelo menos um ponto negativo, procurar nesse país um ponto negativo. E depois de confeccionar esses cartões postais e trazer, vai ter claro que vai ser algumas aulas para poder montar, né, o trabalho, e trazer em uma aula específica para apresentação, né? E aí a gente discute
o que esse país tem de bom e qual que é o ponto negativo daquele país, e sempre relacionar com a nossa, né, trazer essas características, né, meio que gerais ali, a gente discutir e relacionar com a nossa realidade, né? Sempre vai ter um ponto que a gente pode observar, e o nosso país, como é nesse ponto positivo ou nesse único ponto negativo que a gente pesquisou ali, né? Então, é um trabalho que eu já fiz, que dá certo, que eles gostam de fazer, dá um pouco de trabalho, mas eu acredito que está dentro aí da cultura maker, né? Dentro da criação, dava para pegar a sustentabilidade trabalhando com materiais recicláveis na parte do trabalho físico, né? E deixa eu ver mais a criação, quais são os pilares aqui? E a colaboração, porque eles vão fazer entre pares. E é um trabalho que, como eu já te falei, eu já fiz trabalhos parecidos, então, colaboração no sentido, a gente vai discutir em aula, o aluno vai trazer a dúvida, a gente vai conversar, olha, será que isso é legal colocar? É isso, professora, que é para ser? Então, tem aquele o par que vai discutir, né, o trabalho, e também tem a colaboração entre nós, né, até a construção e até a chegada da aula apresentada. Sim. Maravilha, prof. O grupo do 7º ano, quem é? 7º ano, apresentem-se. A professora Janete, a professora Adriane. Então, nós estamos terminando. Tá. Mas a gente já tem mais ou menos, né? Pode falar? Pode, uhum. Então, nosso tema são as regiões brasileiras, porque mais ou menos cada um de nós já está encaminhado a um trabalho, sabe, relacionado às regiões. E daí cada um vai fazer uma forma de apresentação, né? A professora Cláudia está fazendo o Lapbook, eu estou fazendo forma de mapa conceitual e mapa tátil. Daí tem o professor que está fazendo um jogo de cartas, né, professor Marcos? Como que é o nome? É um super trunfo. Então. É porque eu tenho que colocar lá. E daí nós vamos dividir em grupos, cada grupo vai fazer uma pesquisa prévia em relação às regiões, aspectos físicos, sociais, demográficos, né, econômicos, e analisar, elaborar uma apresentação desses aspectos para os demais, e fazer a apresentação para os demais alunos. Ok. Maravilha. Agora, para vocês matarem saudades, eu vou compartilhar aqui com vocês comigo. Olha lá, vê se abre, fazendo favor. Sei que vocês estão com muitas saudades deles. Abriu o jogo para vocês?
Seguiram? 9 de 12, olha, não vai para o se liga, hein, professor Marcos. Maravilha. Quem mais já terminou? O meu não está abrindo, Patrícia, está travando. Não é, prof. Pode ser a internet? É, pode ser. Quando vocês terminam, eu vou compartilhar aquele formulário de sempre. Juro, a sede, ela acha que esse formulário vale para alguma coisa? Porque eu não vejo sentido esse formulário, o mesmo formulário toda aula. Segundo ele, sim, né? Meu pai amado. Nós também temos que responder. Professora, Oi, pode falar. esse plano de aula que a gente fez hoje, aí a gente tem que entrar lá no Class e postar? Mas não agora, prof. Vai ter mais uma parte dele, tá? Ah, tá. No mesmo arquivo, então. Uhum. Ah, tá. Ok. Prof. Patrícia, Oi. mas daí todos têm que postar o mesmo ou não? É o mesmo, ou o mesmo tema, o tema é o mesmo para todos, mas a metodologia, ali a prática pode ser diferente. Então, vocês vão escolher aí, vocês vão planejar, né, na cultura métrica agora e depois da rotação por estações. Depois vocês escolhem qual que vocês querem estar enviando e implementando. Só que aquele que você enviar é o que você vai implementar daí, tá?
Mas assim, Patrícia, que nem o nosso tema geral foi regiões, mas, por exemplo, a professora Cláudia está fazendo um lapbook, eu já estou fazendo mapa conceitual e mapa tátil, daí nessa parte a gente pode modificar o individual da gente? Pode fazer as adaptações necessárias, pode. Tá, deixa eu perguntar, que eu sou leiga, eu sou um pouco leiga, quando eu fiz a cópia, ele já está salvo no meu Drive. Você pediu para salvar lá no seu Drive, né? Que normalmente ele já vai direto para o Drive, mas é bom você dar uma conferida lá, prof. Automaticamente é para isso, só tem que achar onde é que ele está. Vai lá em recentes, no seu Drive, ele vai aparecer. Se quiser criar uma pastinha, né, para colocar mais coisas lá, fica mais fácil de achar. E marca ele com a estrela também. Aí quando você for procurar, fica mais fácil. Tá. Respondido, gente, o questionário lindo. Ô, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que essa lógica de trabalho de equipe? Sei lá, eu acho que cada professor tem um pensamento, engessa muito o trabalho da gente. Não consigo entender qual a lógica disso. Parece que, não sei, parece que a CED, parece que ela gosta de complicar a vida da gente, pelo amor de Deus. Porque a atividade em grupo era mais para trocar ideia, conhecimento, né? Trocar experiência, mas... Trocar ideia é tudo legal, gosto, né? No que eu posso participar, eu ajudo, mas, assim, sei lá, parece que o negócio fica tão amarrado que a gente nem se sente bem, sinceridade. Não sei, a minha opinião, estou sendo sincero, sabe? É a primeira vez, da vez passada eu não participei, que eu não consegui vaga, né? E no começo do ano não era assim, era individual. Sei lá, um formato meio estranho, sabe? Vamos tocar o barco, mas, sei lá, eu fico meio angustiado, a palavra é essa. Mas se quiser fazer sozinho, você pode, não tem problema. Não, quem sou eu? Não tem problema. Se você quiser fazer sozinho, tranquilo. Não, eu participo com os colegas. A questão é o seguinte, até onde eu vou com eles, até onde eu vou com a minha prática que eu quero trabalhar com as minhas crianças, que é diferente da prática do outro. Não, onde você vai com eles é na parte do planejamento, né? A execução você vai sozinho. É basicamente isso. Só na parte do planejamento ali, de repente, trocar as ideias, trocar algumas sugestões de atividades, mas na execução e implementação, daí, né, é cada um por si. Aí você pode fazer as adaptações se achar necessário para a sua realidade, né? Mesmo porque é impossível aplicar a mesma atividade em todas as escolas, né? É muito difícil. Só que na hora que nós formos montar o nosso plano, deixa eu ver se eu estou viajando muito. Na hora que a gente for montar o nosso plano lá para aplicar com os alunos, que vai ser aquele que eu vou ter que postar para entregar lá no final. Sim. Tem que ser naquele modelo ali de slides, ou a gente tem a liberdade de fazer um negócio como se fosse um trabalho corrido no Word? Não, é nesse modelo mesmo. Nesse modelo ali. Você pode inserir vídeos, arquivos, links, se você tiver feito outra atividade, colocar os links de fotos, coisas assim, mas é nesse modelo mesmo. Tá, entendi. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Podemos encerrar? Não, rapidinho. É que eu ainda também acho que a angústia do professor é a mesma do nosso grupo. Por exemplo, a gente estava ali, a gente decidiu o tema, né, vamos fazer o lapbook, tudo certinho. Porém, assim, na hora do encaminhamento, da prática, alguns preferem o trabalho individual, cada aluno faça a produção do seu lapbook. Outros preferem dividir em pares ou grupos que façam essa produção. Então, a nossa dúvida é, nesse encaminhamento, no caso ali, vamos colocar, a gente colocou lá, dividir em pares e em grupo. Mas daí, eu vou fazer a postagem, daí na minha postagem eu faço a alteração? É isso? Você pode deixar como o grupo planejou e você pode alterar, fica a seu critério daí, tá? Daí, no caso da metodologia, na hora
Na hora do fechamento da apresentação, aí eu falo a adaptação que eu fiz. Sim, isso mesmo. Pode ficar à vontade nesse E na sentido. aula que vem a gente vai voltar nessa atividade, porque nós não terminamos, nós não concluímos o nosso. Nós não íamos, mas a gente pode deixar um tempinho. Tá Tá bom? Então, até foi pensado assim, o seguinte, que nós imaginamos que essa atividade poderia ser feita no encontro só, né, porque ela é bem simples, já fizeram várias vezes o mesmo modelo, mas a gente pode deixar uns minutinhos no próximo encontro também, tá? Porque o próximo encontro ele tá mais light que esse, bem mais light. É que daí nós vamos ter algumas semanas de feriados, então nós vamos estar lá no compartilhamento das boas práticas, sabe? Então a atividade vai ser mais rápida. E não vai ser do plano de ação, tá? Mas nós podemos arrumar um tempinho para colocar. Quem terminar pode sair mais cedo? Meu Deus, mas já está bem na hora de sair mesmo, prof. Então, deixa eu só fazer o print aqui, rapidinho. Ui, meu Deus, um bicho. Já? Peraí. Pronto. Boa noite a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. O Patrícia. Oi, pode falar. Vai eu de novo. Eu olhei lá no Drive, eu não achei. Você quer compartilhar sua tela? Espera aí. Deixa eu entrar aqui. Ai, onde que eu vou? Aqui, ferramentas, gente. Ó, esse é o com estrela. Eu marquei ele com estrela, mas na caixa de entrada não aparece. Mas você está no e-mail, né, prof? Tem que ser no Drive. Ah, é verdade. Ô, burrice. Não, desculpa. É aqui, né? Deixa eu ver se ele aparece. Aqui. Tá aqui. É, agora você não está compartilhando a tua tela. Você mudou, né? É, não, mas agora eu achei. Achou? Ai, então tranquilo. Achei, tá? Obrigada. Nada, imagina. A ignorância. Ah, imagine. Puxa, você vê cada coisa que eu faço. Boa noite, tá? Boa noite. Tchau. Tchau.